Meus irmãos, a paz do Senhor. Pegue sua Bíblia, por favor. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo 1. Nós faremos o uso do versículo 37. Eu vou contar de 1 a 3 e, em uma só voz, bem forte, leremos Lucas 1, versículo 37. 1, 2, 3... Irmãos, é bem forte. No 3, bem forte. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. Podemos assentar. Meus irmãos, nós estamos em campanha e este versículo tem sido usado como o tema para esse tempo de oração. Você que tem vindo aos cultos, você que entrou na campanha, tem seus pedidos, suas necessidades apresentadas ao Senhor, glórias a Deus, você está entregando suas necessidades nas mãos do Deus das causas impossíveis. E de fato Ele é o Deus do impossível. Quantos não são os testemunhos de milagres, de curas, que você mesmo já tenha testemunhado, ouvido, de pessoas que estavam vivendo situações difíceis, algumas pessoas desenganadas pelos médicos, mas quando entraram em oração, colocaram seus pedidos no altar do Senhor, Deus interviu, fez um milagre, realizou uma cura, trouxe a bênção esperada. Esse é o poder que esse Deus tem. Ele de fato trabalha em causas impossíveis. Essa não é a primeira vez que o texto sagrado fala que Deus é capaz de realizar o impossível. Isso aconteceu no Gênesis, capítulo 18, quando o próprio Deus disse para Abraão e Sara, renovando as promessas. Deus vai na casa de Abraão e na hora de partir, ele fala sobre seu retorno à casa de Abraão e que no tempo de seu retorno, Sara teria uma criança nos braços. E Sara estava dentro de casa, riu atrás da porta. Aí o Senhor lá de fora bradou: Sara, haveria alguma coisa difícil? Primeira vez que essa expressão aparece sendo relacionada a Deus que pode realizar o impossível. Mas quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, me vem uma pergunta: que Deus é esse que trabalha nas causas impossíveis? Que Deus é esse? Existe de fato um Deus que trabalha nessas causas impossíveis? Sim, disse e confirmo, existe um Deus que trabalha nas causas impossíveis. E isso, repito, para servir para você que veio para o culto e talvez tenha dúvida. Diante da sua situação, diante do seu problema, você pode estar pensando que é demais para Deus. Não existe essa expressão, é demais para Deus. É difícil, é complicado. Deus pode. Está fora do seu alcance, Deus pode. Está fora do seu controle e você fica meio que perdido diante das situações, Deus pode fazer. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver esta fé, desenvolver o Evangelho de forma que todas as dúvidas sejam expulsas de nosso interior, crendo de forma absoluta de que Deus sabe de todas as coisas e tem poder sobre tudo e todos. Essa porção bíblica, só para você entender um pouquinho sobre a grandiosidade deste Deus, essa porção que nós acabamos de ler faz parte
do conjunto de informações que Gabriel levou para Maria, a jovem Maria, que iria conceber o Salvador do mundo, Jesus. Gabriel vai até ela, cumprimenta ela e fala sobre a expectativa, sobre o projeto de Deus para ela. E ela, como é que isso pode acontecer? É ela que faz a pergunta em primeira via. Como é que isso pode acontecer? Não conheço varão, ainda sou noiva. Como é que isso pode acontecer? Aí o anjo diz para ela: para Deus nada é impossível. Eu penso, e na minha simplicidade, penso que Deus chama Gabriel e envia ele lá e diz: Gabriel, vai lá e transmite a mensagem para Maria de que eu quero usar o ventre dela para gerar o Messias. Vai lá e diga para ela que eu tenho esse projeto para ela. Quero usar ela para gerar o meu filho, o Salvador do mundo. E o próprio Deus diz para Gabriel, imagine isso na simplicidade da mensagem. O próprio Deus diz para Gabriel: vai lá e leva essa mensagem para ela. Mas Gabriel, atenção, ela vai dizer que não há meios para que isso aconteça. E quando ela disser que não há meios para que isso aconteça, diga para ela que para mim nada é impossível. Conseguiu enxergar por esse ângulo o texto? E por que é que Deus se antecipa, minhas queridas irmãs, dizendo para Gabriel: fala para ela quando ela questionar que para mim não existe nada impossível? Por que é que Deus se antecipa? Porque Ele sempre está na frente. Ele não é pego de surpresa em nada. Ele sempre está um passo ou muitos passos à frente, de forma que o salmista orou no Salmo 139: ainda que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já as conhece. Aleluia, aleluia. Antes de você dobrar o joelho, antes de você falar, até mesmo antes de você pensar, Deus já sabe. Ele é Deus. Mas vamos continuar tentando entender, gente. Que Deus é esse? Repito a pergunta: que Deus é esse? Para além do tempo, existe uma dimensão chamada de eternidade. Para além do tempo, existe uma dimensão chamada de eternidade. E a eternidade também é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele é eterno. E na eternidade, Deus estabeleceu o seu reino. Na eternidade, Deus estabeleceu seu reino. Lá Ele reina. Na eternidade existe uma estrutura governamental. Deus é o Senhor, o Supremo, o Soberano, o que controla todas as coisas. Na eternidade existe esse reino organizado. Na eternidade existe anjos, querubins, serafins. Na eternidade existe uma estrutura completa de governo. Na eternidade também existe uma sala. Existe uma sala de onde Deus dispensa, de onde Ele governa tudo e todos. Como é que esse Deus que é eterno, esse Deus que governa na eternidade, foi apresentado? A Bíblia apresenta Ele. A primeira apresentação deste Deus está em Gênesis capítulo 1, também no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estabelecimento do tempo. O Deus que governa a eternidade está criando o tempo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse Deus é apresentado em Gênesis 1 como o Deus que cria.
ele é apresentado como um Deus autônomo em Gênesis. Ele não precisou de ajuda para criar nada. Ele liberava sua palavra e as coisas aconteciam. Ele falava, haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. Ele fala sobre os astros, sobre a terra, sobre os seres, sobre os anfíbios, sobre os animais de forma geral. Ele fala e as coisas vão acontecendo de forma direta ou indireta. De forma direta, a terra. De forma indireta, a terra reproduz vida. Esse Deus, então, é completo. Ele é soberano. Ele é autônomo. Ele tem autonomia. Deus não precisou de ajuda para criar as coisas que conhecemos. Paulo escreveu aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 4, que ele chamava as coisas que ainda não existiam, como se já existissem, e elas passavam a existir de forma imediata. Ele é Deus mesmo. Ele é poderoso. Ele é supremo. Mas algumas coisas sobre esse Deus, o Deus que a Bíblia apresenta para nós, ele é um Deus transcendente. Ele é um Deus para além de medidas. Não é possível medi-lo. Não há forma humana. Não há meios que o homem invente para medir Deus. Até foguete da ré está acontecendo no mundo. Foguete está dando ré agora. Mas medir Deus, impossível. Ele é Senhor, Ele é soberano. Esse Deus que é transcendente, que é para além de medidas, que não é possível medir Ele é o Deus eterno que eu te disse, Ele é incriado, Ele sempre existiu. De forma que Ele não tem começo, meio ou fim. Ele é eterno, Ele é incriado, Ele é completo, Ele é absoluto. Ele controla todas as coisas. Foi esse Deus que mandou o anjo dizer, para mim não existe nada impossível. Mas vamos ainda entender um pouco mais sobre esse Deus. Pois o salmista escreveu sobre ele, e usarei um pouco mais o Salmo de número 139, pois o salmista no Salmo de 139, se você tiver com a Bíblia aí, abra ela. Abra a sua Bíblia aí, se você tiver de posse de sua Bíblia, no Salmo 139. 139 é o Salmo. O salmista apresenta ele como onisciente. Do verso 1 ao verso 6 desse Salmo, ele apresenta o Deus onisciente, o que sonda, o que conhece, o que sabe do assentar, do levantar, de longe conhece o pensamento, ele cerca, ele conhece o deitar, ele conhece os caminhos, ele conhece o levantar, ele sabe das palavras, das intenções, ele é maravilhoso, disse o salmista. Ele é onisciente. O salmista também disse que ele é onipotente. E isso está escrito do versículo 14 ao 18. Ele diz, eu te louvarei, porque de um modo assombroso, maravilhoso fui feito. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, ele é de fato poderoso. Quando no oculto foi feito e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Ele é de fato onipotente. É ele quem coordena uma gestação na concepção do salmista. A concepção e o desenvolvimento do feto no ventre de sua mãe está sob o olhar de Deus. Mais um pouco, ele é onipresente também. Ele é onisciente, ele é onipotente,
Mas ele é onipresente. Do verso 7 ao 12, o salmista escreveu: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar asas da alva e habitar na extremidade do mar, muito, muito, muito longe, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem em ti. Ele é onipresente também. O salmista está dizendo que ele está em todos os lugares. Esse Deus que transmite por meio de seu anjo a mensagem a Maria, dizendo que para ele nada era impossível, é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Em outras palavras, é o Deus que pode tudo. Mas vamos continuar. Esse Deus também apresentado pelo salmista é o Deus imutável. Ele não sofre variação com o tempo. Ele permanece o mesmo. O tempo passa, Deus permanece. As coisas mudam, Deus permanece o mesmo. Homens nascem, crescem, envelhecem e morrem. Deus permanece o mesmo. Esse Deus que é absoluto, que é completo, que é Senhor, que é o Criador, é o Deus que não precisou de matéria-prima, como já lhe disse, Ele falava e as coisas aconteciam. É o Deus da Bíblia, é o Deus que eu creio. Mais alguns versículos para nós observarmos que Deus é esse, à luz da Bíblia Sagrada. Jeremias, no capítulo 10, o versículo 6, escreveu sobre ele: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias escreveu isso sobre ele. 1 de Crônicas, o capítulo 16, o verso é o 25. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Foi o Cronistas quem escreveu isso sobre Deus. Volta a Jeremias, capítulo 32, o 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Aí, mais uma vez, nada é difícil demais para ti. Mais uma vez, alguém escrevendo, olhando para Deus, imaginando este ser, dizendo: para o Senhor nada é difícil. Criou o céu, criou a terra, criou os animais, os seres viventes, todas as coisas existentes, visíveis e invisíveis, foram criadas por Ele. E eu resumo em Isaías, capítulo de número 40, e o versículo é o 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Aí, Isaías deixa saltar, pastor Ricardo, uma expressão poderosa. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua soberania ou sabedoria é insondável. A Bíblia está colocando Deus lá em cima, poderoso, supremo, absoluto, completo. Ele pode tudo em todos. Ele é autônomo, Ele é imutável, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que eu creio. Mas eu tenho uma pergunta:
para te fazer. Repito, já fiz, mas repito ela. Existe alguma coisa difícil para esse Deus que eu acabei de te apresentar? Criou tudo. Fala e acontece. Teofanicamente, isso foi dito a Abraão e Sara, em uma aparição divina. Jeremias escreveu isso. O anjo repetiu isso para Maria. Não existe nada difícil para ele. E a pergunta que eu te faço é: seria logo na sua vez que ele não teria condições de realizar? Nós vivemos um tempo em que as pessoas, algumas pessoas, nesse relacionamento com Deus, nessa caminhada de fé, talvez ouvindo muitos desses pregadores irresponsáveis, prometendo coisas que Deus não prometeu, dizendo coisas que Deus não disse, iludindo as pessoas, enganando elas, tem levado muita gente a se decepcionar com Deus. E a pergunta é: há possibilidade para alguém que esteja desenvolvendo uma fé consciente se decepcionar com esse Deus que eu acabei de apresentar? Há possibilidade de alguém que vem ao culto aqui, em nossa igreja, vem no domingo, vem na escola bíblica dominical, crente gosta de aprender a Bíblia na escola dominical, vem no domingo à noite, vem na segunda, vem no curso teológico na quarta-feira, nesse desenvolvimento de fé racional, baseada na Bíblia Sagrada. A possibilidade de alguém aqui entre nós estar decepcionado com Deus? Acredito que não. Acredito que não. Porque a intenção é que você conheça Deus em primeira via. E isso aqui é para mim, isso aqui é para você. O convite desta noite não é, por mais que eu apresentei as obras de Deus, algumas características, atributos desse Deus, o convite desta noite não é para você firmar a sua fé naquilo que Ele faz, na porta que Ele abre, no carro que Ele pode te dar. Não, Ele pode fazer tudo isso com bens materiais, Ele pode e faz. Mas em primeira via, eu te convido para conhecer o seu Deus. Eu devo te convidar nesta noite para conhecer o seu Senhor. Se eu perguntar para o Geilson sobre guitarra, ele entende tudo sobre guitarra. Mais ou menos, Geilson? Mas tá bom, entende. Se eu perguntar sobre pedra, mármore, Jailson entende tudo. Ai, Jesus. Se eu perguntar sobre técnicas de trabalho de salvamento de vidas, pastor Eli Santana, oficial de bombeiros. Por mais que o bispo dizia que ele não trabalhava, mas esse é assunto para outro dia. Se eu perguntar de contabilidade eclesiástica, pastor Fábio, quase 30 anos trabalhando com essa área, nosso pastor. Se eu perguntar para tanta gente aqui sobre muita coisa, você vai ter o que falar. Em alguma coisa você é especialista. Não é possível que você não é especialista em nada. Não é possível. Se perguntar para alguns sobre o iPhone 12, 13, 14, 15, 16. Tem gente que sabe tudo. Mas empresta essa mão que você trouxe para o culto para a pessoa que está do seu lado. Presta uma mão para ela aí. Pergunta para ela: e sobre o seu Deus, o que é que você sabe? Calabarachandaraia.
Empresta essa mão para o que está do outro lado e pergunta para ele: e sobre o seu Deus, o que é que você sabe? Nós estamos vivendo um evangelho em que as pessoas não se relacionam com Deus. As pessoas vêm à igreja, elas vêm ao culto e elas participam, mas elas não conseguem entrar no ambiente em que a glória de Deus se manifesta. Mas nesta segunda-feira eu te convido a conhecer o Deus que é o Deus das causas impossíveis. Se tem alguém que veio e que deseja conhecê-lo, levante a sua mão mais alto que você puder e diga: eu quero te conhecer, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós não podemos, meus irmãos, desenvolver um cristianismo apegado em coisas. Nós precisamos desenvolver um evangelho apegados ao caráter de Deus. Ele é poderoso. Ele é completo. Ele é supremo. Ele é Jirei. Ele é o Shaddai. Aleluia. Ele é completo. Porque quando você desenvolve um relacionamento baseado nas coisas que Ele faz, quando as coisas não vêm, você também costuma não vir. Vou fazer 7 semanas de campanha por causa de uma porta. Aí você faz as 7 e a porta não abre. Estava vivendo uma vida mais ou menos e as coisas estavam mais encaminhadas. Firmou um propósito, chamou o pastor lá no gabinete: pastor, quero levar a sério, quero viver uma vida com Deus, quero levar isso para o resto da minha vida, não quero fracassar, não quero vacilar. No outro dia, um montão de problema na sua frente, para provar sua fé, sua resistência, se aquela palavra de fato era verdade, ou era uma emoção. Aí não aconteceu o que você queria. Eu vou parar, eu vou desanimar, porque não está acontecendo nada. Só foi ficar mais crente que as coisas pioraram. Olha para mim. Você veio para o culto atrás de coisas hoje? Moisés, eu não vou caminhar no meio desse povo. Porque se eu caminhar no meio deles, eu vou matar todo mundo. Na verdade, Moisés, a minha intenção é matar toda esta multidão e começar um novo povo através de você. Não quero andar com eles. Para te dar descanso, eu vou enviar um anjo para ir adiante de vocês. E ele vai dar livramento para vocês. A proposta é ruim, gente? Vamos falar sério. A proposta é ruim? Não é ruim. Para te dar descanso, então Moisés iria descansar. Vou enviar um anjo na frente de vocês e ele vai dando livramento para vocês. A proposta não é ruim. A proposta é boa. Mas Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, ninguém vai sair daqui se a tua presença não for conosco. Não nos obrigue a sair daqui para Canaã. O que é que Moisés está dizendo? Eu preciso que você pegue essa palavra. O deserto com Deus é Canaã. Deus, eu vou ficar aqui porque o deserto com o Senhor é Canaã. E Canaã sem o Senhor é deserto. Então prefiro ficar aqui do que ir com um anjo na frente para chegar no lugar que o Senhor disse que nos levaria. Foi Deus quem disse a Abraão, Gênesis 15, vou levar os seus descendentes para lá, depois eu os tirarei de lá com mão forte e os levarei para a terra que eu te prometi. Deus está dizendo para Moisés: eu não vou levar esse povo não, vou mandar um anjo levar. Moisés: não, Senhor, nós só vamos continuar
se a tua presença for conosco. Ter um anjo no culto é bom? Acredito que seja bom. Acredito que seja bom, pastor, e ter um anjo no culto. Mas a presença do anjo não é tudo. Nós devemos privar pela presença de Deus. Já fui a alguns lugares, e tem alguns lugares que as pessoas dizem, tem um anjo aqui. E os irmãos entram em euforia quando diz, tem um anjo aqui. Se Moisés tivesse um culto desse, ele ficaria na dele e diria, eu estou esperando o Senhor chegar. Eu quero a sua presença. Você precisa privar pela presença de Deus na sua vida. É mais do que estar sentado no culto e dizer, olha, quem está sentindo a presença de Deus, levante a mão e adore a Ele. E naquele momento ali, às vezes todo mundo levanta a mão e dá glória a Deus. Mas a presença de Deus é mais poderosa do que se pode imaginar. Ainda sobre Moisés, no capítulo 3, para 4 de Êxodo, quando ele disse, eu preciso descer daqui mesmo, Senhor. Desça. Para livrar o seu povo? Sim, vai livrar o meu povo. Vou tirá-los do Egito? Sim, você vai tirar todo mundo do Egito. Quando eu chegar lá, Senhor, vão me perguntar qual é o nome do Deus que falou com você. Olha, 400 anos do Egito, 430 anos de Egito. Eles estão interessados em saber qual o nome do Deus que te apareceu. É para provar, querida irmã Esther, se de fato era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tinha aparecido a Moisés lá no deserto. Eles estão vivendo uma vida de escravidão, de tormenta, de castigo diário, mas eles querem saber, se for para sair daqui, só se for o nosso Deus mesmo. Olha para mim e perceba uma coisa, tem coisas que você vive, que amigos estendendo a mão te tiram. Tem coisas que te acontecem, que alguém, um conhecido, não tão próximo, mas passando, pode te estender a mão e te ajudar. Tem coisas que se você recorrer a uma autoridade judicial, política, de alguma forma, você pode conseguir. A uma autoridade eclesiástica, a um pastor, ele pode te ajudar. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. E essas coisas que só Deus pode fazer, se encaixa exatamente aqui. É para Deus. E o que é para Deus, não adianta você jogar na mão de amigos, de colegas, de conhecidos. Tem coisas que não vão acontecer por meios de mãos humanas. Tem coisas que será a grandiosa mão de Deus trabalhando ao seu favor. Já parto para o encerramento da meditação desta noite. Para Deus nada é impossível. Mas eu estou com uma versão aqui hoje, e ela estende um pouco mais esse verso. Esse versículo é um pouco mais extenso. Dependendo da versão bíblica que você estiver, vai estar, pois para Deus nada é impossível. Nessa versão que tenho aqui, ela diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Gostei disso. Gostei porque Gabriel fez essa referência aqui. Em todas as suas promessas. Do que é que ele está falando? Olha para mim.
da redenção da humanidade. Qual é a primeira promessa do texto bíblico? Da semente da mulher nascerá um, que seu calcanhar será ferido, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa é a promessa messiânica. E Gabriel faz alusão à promessa aqui, dizendo: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quais promessas? Redenção, salvação humana. Deus havia dito que para o nascimento desta semente não seria necessário participação de um homem. Ele havia dito que não haveria necessidade de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher para o nascimento do Messias. Foi Deus quem disse. Aqui, quando o anjo está falando sobre a sua promessa, não haverá impossível para ele. Ele está falando que chegou o tempo, chegou a hora em que aquela promessa que ele fez para a mulher no dia da queda vai se cumprir. Espera lá, ele havia dito que não precisaria de ajuda de homem, e de fato o anjo disse para ela, ela olha para o anjo e diz para ele: eu ainda sou noiva, ainda não casei, estou desposada, daqui a pouco me caso, como é que isso se dará? Aí o anjo respondeu para ela: o Espírito do Altíssimo te cobrirá. Aleluia. E você vai conceber o Filho de Deus no seu ventre. Olha para mim, Deus cumpre promessas, Ele cumpre as suas promessas. Ele havia dito que não precisaria de auxílio humano, e de fato não contou com isso. Ele sabia o que estava falando e sabia como iria executar aquela palavra. Olha para mim, centenas e centenas e centenas de anos depois, olha para mim e guarda essa palavra: Deus fez do jeito que disse. Você precisa aprender outra coisa sobre Deus: Ele sempre faz do jeito que diz. Ele sempre faz do jeito que fala. Eu estou pregando para a gente que está aqui, que tem promessas de Deus mesmo. Se alguém tem uma palavra de Deus penhorada, dê um sinal aí para me ver. Uma promessa divina mesmo, que você sabe que é de Deus, à luz da palavra, é de Deus a palavra. Guarde o que eu vou te dizer: Deus vai realizar do jeito que disse, do jeito que Deus falou, vai acontecer na sua vida. Eu queria que você emprestasse essa mão para quem está do seu lado aí, mais uma vez, e diga para esta pessoa aí: vai acontecer do jeito que Deus falou. Por mais que pareça que está demorando, vai chegar no tempo certo. É a palavra que eu tenho para você nesta noite. Deus vai fazer do jeito que disse que iria fazer. Deus vai cumprir a palavra que liberou sobre a sua vida. Deus não faz promessas políticas que daqui a pouco esquece e nem sabe que falou. Receba essa palavra: Deus fará do jeito que disse na sua vida. Eu estou pregando para homens, mulheres que têm uma palavra de Deus penhorada. Receba em nome de Jesus. Deus fará do jeito que falou que iria fazer na sua vida. Para Deus, nada é impossível. Termino olhando o versículo de número 38. Então disse Maria: eis aqui a tua serva.
Toda dúvida foi embora quando o anjo disse para ela: para Deus nada é impossível. Não? Então estou disponível. Deus vai dar um jeito para resolver isso aí? Vai. Então eu estou aqui. Estou disponível para Ele. Sabe o que falta às vezes em nós, irmãos? Essa compreensão de que tudo que Deus precisa, Ele já tem. Deus, quando faz uma promessa, não está contando com alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo no cumprimento da promessa. Não. Deus faz uma promessa contando com Ele mesmo, com o poder que Ele tem. Deus, quando fala, Ele não está esperando que o saldo entre em conta para Ele executar o que disse. Quando Ele diz, Ele está contando consigo mesmo. Pois o escritor a Timóteo, o apóstolo Paulo, e mandou para ele na primeira carta, capítulo 2 e versículo 13, se não me foge a memória: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, meus irmãos, o que Deus está prometendo, o que Deus está falando, Ele está contando consigo mesmo. E mais o quê? Com a sua disponibilidade. Você está disponível? Então Ele faz. Finalizo aqui, como já disse, no versículo 38. Porque meus irmãos, que a vida está tão corrida. Inventaram a bicicleta para remir o tempo. E depois perceberam que não tinha mais tempo e tinha uma bicicleta. Inventaram a moto para remir o tempo. Chego mais rápido. Mas depois perceberam que tinha uma moto e o tempo ainda assim era escasso. O carro. Inventaram o carro para se locomoverem mais rápido. E depois perceberam que continuava sem tempo. Então precisamos de um meio para locomoção mais rápida. Inventaram o avião. Geilson, inventaram o avião para chegar mais rápido. E depois perceberam que mesmo tendo o avião, ainda faltava tempo. O homem vai inventando as coisas, dizendo: vou inventar para me sobrar mais tempo. Mas tudo que o homem inventa lhe consome mais seu tempo. Inventaram o celular, o telefone, para não precisar andar longas distâncias. E hoje não precisa andar longas distâncias, você fala com a pessoa que está do outro lado do mundo. E ainda assim percebemos que estamos sem tempo. A bicicleta, a moto, o carro, o avião, o telefone. E ainda assim estamos sem tempo. Então eu descubro que o nosso problema é esse: falta de tempo. As coisas estão correndo. Você levanta 6:30, 5 horas, 5:30. Corre o dia inteiro, missionária Lourdes. O ser humano corre o tempo todo. Chega em casa morto de cansado. Tem que organizar algumas coisas. Vai dormir. E isso a semana toda. E o sábado? O sábado ele quer para ele. E o domingo, alguns querem para si também o dia do Senhor. E no final, descobrimos que estamos sem tempo. A pergunta é: quando é que você estará disponível para Deus? Era o carro que te atrasava? Já tem o carro. Era por falta da moto que você não conseguia chegar rápido? Já chega rápido porque tem ela. Era a falta da bicicleta? Tem a bicicleta. Era a falta de acesso aos aviões? Já temos acesso aos aviões. Quando é que você vai ter tempo para Deus?
As desculpas se avolumam. É porque eu corro, é porque eu trabalho, é porque eu vou, é porque eu volto, é porque eu subo, depois desço, é porque as coisas acontecem muito rápido. Eu sei que elas acontecem muito rápido. Então o que é que você deve fazer? A receita, anota, guarda aí. Agende um horário para Deus todo dia. Pega esse celular que não sai da sua mão, coloca o despertador em um horário. Esses 10 minutos são de Deus. Essa meia hora agora é de Deus. Ninguém me tira daqui. Essa próxima hora é do Senhor. É para Ele. Olha para mim. Quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o céu? É verdade isso? Então levanta as duas mãos. Quantos querem ir para o céu? Quer mesmo? Quer mesmo? Quer chegar lá já conhecendo Ele ou quer chegar como estranho lá? É muito ruim você entrar numa festa de penetra, gente. É muito ruim entrar numa festa de penetra. Já pode preparar o louvor que eu vou devolver o microfone agora. É muito ruim entrar numa festa de penetra. Você chega lá e fica todo sem jeito, olhando para um lado, com medo de ser descoberto pelo dono da festa, e corre um pouco para lá, e se esconde. O dono da festa vem lá, você se esconde aqui do outro lado. Olha para mim, não há possibilidade de entrar no céu como penetra, sem conhecer o dono da festa. Alabarachandaraia. Eu acho que alguém entendeu o que eu estou sintetizando aqui nesta noite. O que eu estou dizendo para você é: aproveite o seu tempo aqui e agora e desenvolva um relacionamento pessoal com o seu Deus, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar e eu quero chegar lá sabendo algumas coisas sobre o Deus da minha vida. Se você puder, fique em pé. Fique de pé. Aleluia. Curve sua cabeça. Curve sua cabeça. Só os que querem de fato conhecer o Senhor, conhecer o caráter deste Deus, só os que querem conhecer o Deus dessas causas impossíveis. Ore agora. Chegue à presença dEle. Se dobre no altar dEle agora. E diga: Deus, eu quero te conhecer. É mais do que ouvir falar sobre Deus. É ter um relacionamento pessoal com Ele. Deus é este ser relacional. Perto está o Senhor. Aproveite o tempo em que Deus está perto. Clame a Ele enquanto Ele está perto. Oração sincera, verdadeira. Saia desse culto e ache um tempo para Deus na sua agenda. Senhor, eu entreguei sua palavra. Eu entreguei o que veio ao meu coração. O pedido que eu faço ao Senhor: desperta os crentes, Senhor. Desperta-nos. Nós não queremos ser os fariseus, com uma roupagem religiosa e um coração vazio. Nós queremos conhecê-lo. Eu oro com os meus irmãos nesta noite. O pedido que eu faço, Senhor, é: desperta-os pela madrugada. Calabarash. Dabadacan, chorrebadachúria, rébia. Desperta-os pela madrugada, Senhor, a tirar um tempo com o Senhor. Desperta-os no trabalho, dentro dos seus afazeres diários,
Desperta-os a orar em espírito. Chama-os para um nível mais intenso de comunhão, Senhor. Eu peço ao Senhor pelos jovens que estão aqui nesta noite. Eu peço ao Senhor pelas famílias. Eu peço ao Senhor por esses jovens que estão na fase de decidir sobre o futuro, que estão na fase de decidir sobre o que fazer, o que estudar. Se revele a esse jovem, Senhor. Eu peço por esta família. Desperta esta família a se reunir em volta da mesa e orar. E clamar pela sua presença. Eu peço ao Senhor por esse homem, já de idade, está cansado, a vida lhe cansou, perdeu muita saúde, mas não perdeu a vida. Se revele a este homem também, Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite, que ao sair daqui, estejamos despertados pela Tua palavra, a conhecer-te, a saber quem Tu és, a desfrutar da Tua companhia, a desfrutar da Tua presença. Eu peço ao Senhor que homens e mulheres que vieram para este culto, os que não vieram, estão conectados pelas redes sociais, que eles sejam tomados pela Sua presença, que eles sejam tocados pelo Teu poder. Nós não queremos, Senhor, ficar com a água no tornozelo. Nós queremos entrar para águas profundas na Tua casa. Essa é a oração que eu faço. É em nome de Jesus. Amém e amém. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Todos nós digamos juntos, amém. Dê a paz do Senhor quem está do seu lado. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe.